Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas para mais uma live aqui de trajetória da aprovação. Já vou desde já convidar aqui o meu Neto, que é o nosso convidado de hoje aqui para participar dessa live, né? O Rui Ribeiro Neto, o homem que fez prova oral para promotor de justiça em Minas Gerais e, segundo os memes por aí, saiu ministro do STF, né? O grande Rui. Tá por aí, Rui? Fala, Felipe, tá me ouvindo? Ah, agora eu tô te ouvindo e tô te vendo. Tem como tu levantar um pouquinho o celular só porque... Pronto, perfeito. Como é que você tá, meu amigo? Tá tudo bem contigo? Bom demais, e você? Tudo em paz, cara. Cara, eu acredito que muita gente vai querer ouvir aqui sua fala hoje, porque você teve uma experiência que eu acho que é uma experiência praticamente inédita, eu acho, no Brasil. Nunca tinha ouvido falar, né, de uma prova oral que foi transmitida ao vivo para todo o Brasil pelo YouTube, né? E você passou justamente por isso. Então, acho que é uma experiência que todo mundo vai querer ouvir, porque eu acho que muitos dos candidatos hoje estão com medo de isso ser o, aspas, novo normal, né? Mas hoje aqui vai ser igual o João Kleber, tá? Vamos falar da prova oral do MP de Minas, aí, não, agora não, agora não, agora não, vamos deixar isso aí para o final, tá? Vamos deixar essa questão da prova oral um pouco mais para adiante, porque o que eu acho que a gente tem que conversar hoje aqui, que é um ponto que é muito importante, é saber que essa prova oral aí foi só o coroamento de uma longa história que começou já faz um tempo, né, Rui? Faz 5 anos de estudo. Perfeito. Então as pessoas veem, né, a prova oral no YouTube e acham que essa é a história toda, né? Mas não é bem assim. Eu queria, Rui, que você começasse dizendo como é que foi o começo dessa trajetória. Quando você começou a estudar e como foi o começo? Cara, eu comecei a estudar para concurso meses depois de ter me formado na faculdade. Eu, na faculdade, ainda não sabia que eu queria fazer concurso. Decidi isso no 10º período, demorei uns meses para engatar e passei meses sem saber que estava estudando mal, até tomar muito no lombo nas provas e perceber, nossa, eu não posso nem falar que eu saí da estaca zero aqui. Fiquei meses assim, e aí eu me toquei e falei, putz, cara, o que que eu preciso fazer? Porque não dá, assim eu não vou passar. E continuar assim não é uma situação confortável. Então, meu irmão, que nem fez direito, conhecia o Ouse e me indicou o Ouse. Sério? Foi desse jeito que você chegou no 11? Foi desse jeito. Eu E, também e, não conhecia na e tu época. começou, começou a fazer acompanhamento com o Ouse quanto tempo depois de formado? Cara, devia ter 1 ano e meio. Certo. Então tu passou um ano e meio aí na, na luta e sem muito resultado, foi isso? Foi uns 6, 8 meses estudando sem resultado nenhum. Eu não saí do zero. E Entendi. aí, conheci o OUSE, preenchi o formulário, falei que eu queria defensoria pública, nem era Ministério Público. No Ministério começo da história era a defensoria. A defensoria perdeu um grande defensor, então. eu gosto muito da defensoria pública, o trabalho Uhum. social, direitos sociais, a tutela coletiva e direitos difusos, inclusive fiz uma pós nessa área que eu gosto muito. E o OUSE me encaminhou para o André Gomes Perfeito. de Lima. E mesmo depois de eu ter parado de fazer o coach, eu mandava mensagem para ele. Me Muito ajudou bem. aí nessa trajetória toda, O cara. André, E aí, o André é um cara bacana demais, né? O André é um cara, assim, gente boa. Ele é daquelas pessoas que a energia delas, você sente que é uma energia muito boa. E aí você fez essa orientação para concurso durante quanto tempo? cara, eu fiquei 8 meses com o André e 3 meses com o Muniz, que é Ah, a gente ótimo. íntima também. Também, demais, demais. Me guiaram no estudo, cara, me ensinaram a estudar. Na primeira prova que eu fiz, foi Defensoria da Bahia, eu fui muito mal.
Pouco tempo depois fiz Defensoria do Espírito Santo, que é minha casa. Fui mal do mesmo jeito, mas melhorei. Uhum. Vi que estava tendo resultado do estudo planejado, guiado, bem orientado, porque eu vi que apesar de eu não estar passando, ninguém começa passando, né? Eu acho que essa não é a regra, mas eu vi que eu estava evoluindo de algum modo. Cara, um ponto me chamou a atenção do que tu falou, que assim, tu disse, eu passei um ano, não sei se foi bem esse o prazo, mas foram alguns Uhum. meses, estudando errado e nem sabia que estava estudando errado. Eu acho que isso é uma coisa que é a realidade de muita gente. É o que eu digo sempre. As pessoas acham que é só estudar, né? É óbvio que estudar é o mais importante, mas não é uma questão apenas de só estudar. Tem muito mais coisa envolvida. Como você disse, tava ralando, tava estudando, mas tava estudando errado. O que que era estudar errado? O que que tu, hoje, olhando para trás, assim, porra, perdi muito tempo no começo dessa história estudando errado. O que que é o estudar errado que tu chama? Cara, primeiro grande erro, não estudar muito letra de lei para a prova objetiva. Segundo grande erro, não direcionar o estudo para uma carreira específica. Eu acho que quando a gente senta para estudar, cara, concurso é uma maratona que a gente vai correr. E se a gente não sabe o que que é, a gente não chega em lugar nenhum, né? Se a gente não sabe qual que é o final, a gente não vai chegar lá nunca. Então tem que definir uma carreira. Definir um modo de treinar para ela, eu treinei errado. Não fiz, não estudava lei seca direito. Então, como eu não tinha um foco determinado no começo, eu também estudava várias coisas aleatórias que me prejudicaram, porque eu não cheguei a lugar nenhum com elas. E aí o André começou e me direcionou o estudo na forma de estudar e também para o cargo para o qual eu queria estudar. Eu já identifiquei o que que eu queria, o que que eu gostava, o que que eu quero para mim, e ele me ensinou a estudar dadas matérias, não me deu material, ele me deu a forma de estudar. Falou, olha, compra tal livro, estuda tal coisa de tal jeito, que dá certo. E eu fiz isso e deu certo. Na terceira prova que eu fiz foi para Defensor do Paraná. E aí eu passei para a segunda fase. Só que nesse momento eu também precisei abandonar a mentoria que eu fazia com ele. E ao abandonar isso, parece que eu abandonei também as lições que ele tinha me dado. E aí eu cometi outro grande erro. Qual foi o erro nesse momento? Aí eu entrei de cara em cursinhos de reta final sem estar com um estudo de base todo consolidado. E aí eu Entendi. estava passeando em prova objetiva, mas tomava a rasteira na prova discursiva. Eu provei no Paraná, reprovei em Santa Catarina, também logo depois, apesar de ter feito uma pontuação alta na prova objetiva. E aí eu tomei um choque de realidade. Falei, opa, Certo. segunda coisa que eu preciso corrigir aqui. Então, peraí. É porque tu aos poucos vai comentando alguns aspectos que eu acho importante. Tu disse que no começo estava levando muita pancada na objetiva. E Sim, depois tu disse, ó, comecei a passar na objetiva e já em Santa Catarina eu fiz uma pontuação muito alta. Então, assim, tem um gap aí entre estudar errado, estudar certo e ter uma boa pontuação. O que te fez ter uma boa pontuação na objetiva? Foi seguir aquele básico, aquele feijão com arroz, da letra da lei, do estudo direcionado, que tu já tinha falado antes? sim. Estudo direcionado, letra de lei, informativo de jurisprudência. Como é que tu lia a letra da lei? Qual era a tua forma de ler a letra da lei? Cara, eu tinha cronometrado um cronograma com as matérias que eu ia estudar. Então, eu ia estudar direito civil, algum capítulo de direito civil. Naquele dia, eu pegava a letra de lei e estudava daquele capítulo inteiro. E Perfeito. matérias menores, como Código Penal, parte geral, eu tinha um horário na semana, todo dia, toda semana, para estudar apenas a letra de lei, porque como eram leis menores, eu tinha como cronometrar e falar, oh, a cada mês eu leio essa lei aqui inteira. Aí Perfeito. é coisa que cai na prova. Então a letra da lei estava na cabeça na hora da prova. Isso aí foi o André e o Muniz que te orientaram nesse sentido. Sim, orientaram a Perfeito. fixar a letra da lei por meio de questões, marcando os artigos que caíram.
Isso aí é a metodologia que a gente recomenda normalmente para as pessoas mesmo. Então, assim, se você está ouvindo aí e você não é aluno do OUSE, ainda assim a gente reitera. É a forma que a gente considera mais adequada, você casar a leitura da lei com a leitura de algum material que você tenha, com um livro, com um manual. Até hoje, a nossa metodologia é baseada nessa forma, né? No Plenos, por exemplo, a gente sempre orienta que a pessoa busque fazer esse casamento aí. Por quê? A maioria das questões das provas são feitas com letra da lei, tem muita questão de jurisprudência também, e aí você se pergunta, e qual o papel da doutrina nisso tudo? Ao meu ver, a doutrina é quem organiza a bagunça, que é ler a letra da lei esparsa e ler a jurisprudência de forma mais aleatória. A doutrina é que dá, que faz esse meio de campo, digamos, entre a defesa e o ataque aí, que é a letra da lei e a jurisprudência. A letra da lei traz um roteiro, né? Aí quem vai te ensinar a seguir aquilo lá é a doutrina. A entender de forma coerente aquela zona que está lá na lei que você não entende nada, que você só decora, vai ser a doutrina. E aí, quando você junta os três aspectos, né, fica muito mais compreensível tudo. O todo, a soma do todo, te dá uma visão mais ampla do que a simples soma das partes. Exatamente. E aí faltou para mim o estudo completo da doutrina. Eu entrei de cara em reta final, e reta final não é tempo de aprender doutrina, é para quem já sabe. E isso me prejudicou, tanto é que eu percebi esse erro que eu cometi e direcionei os estudos, fui lembrando das lições que eu aprendi com André e Muniz, e aí já fiz a prova discursiva, a prova da Defensoria do Alagoas. Isso foi em 2018, 2 anos e meio depois que eu tinha começado com o OUSE, e passei na prova. Não fiquei dentro do número de vagas, fiquei longe, não tinha expectativa de ser chamado, mas já foi para mim um alerta verde. Falei, olha, estou no caminho certo, é por aqui mesmo, vamos seguir. Continuei estudando, estudei e Alagoas fiz... você foi aprovado, né? Mas aí ficou mais para trás. Foi isso. Passou total, né? Foi o primeiro concurso que você passou total, digamos assim. Isso. Engraçado é que eu passei na prova oral em Alagoas e um mês depois reprovei no objetivo em Pernambuco por um. Não é muito linear, né? As coisas. Talvez você só reprovou porque você passou na outra. Talvez. Porque isso acontece, né? A gente. Não é uma coisa consciente. Você rebaixa naturalmente o grau ali de atenção. Por que tu acha que tu reprovou na de Pernambuco? Eu especulei aqui, mas hoje qual é a tua avaliação da reprovação em Pernambuco depois de ser aprovado, inclusive na oral de Alagoas? Cara, é o foco na prova, no conteúdo, que você está concentrado naquilo ali. Eu saí de uma prova oral, não estava concentrado em prova objetiva. Isso me prejudicou, eu reprovei por um ponto, uma questão super divergente na doutrina. Na doutrina, não, no STJ, era a questão de danos morais em encontrar inseto em alimento. O Hum, STJ, em um ano e meio, tinha 3 decisões. E entendi. E aí, depois de Pernambuco? depois de Pernambuco, fiz Rio Grande do Sul, reprovei por 0,17 na prova discursiva. Inclusive, depois de ter virado o meme aí na prova oral, teve gente no Twitter que falou que eu era defensor público lá. Que onda. 0,17. Achei que fui um pouco injustiçado na correção, mas eu não gosto de imputar a responsabilidade para o examinador. Eu tive que olhar o que eu precisava aperfeiçoar. Afinal, sou eu que estou sendo examinado e quem tem que melhorar sou eu. E aí vi que eu tinha um conteúdo legal para a prova objetiva e também para discursivo, mas precisava aperfeiçoar a técnica agora, porque cada concurso exige uma coisa de você, né? Um concurso de banca própria exige um perfil na prova discursiva, um concurso com CESP exige outro, e a gente tem que aperfeiçoar isso daí. Aperfeiçoei, estudei, fiz curso com o OUSE para a prova discursiva depois, e passei no Maranhão. Ano passado, 2019, Ah, tu foi aprovado lá no Maranhão também, total, né? fui aprovado lá, expectativa de ser chamado, eles começaram a chamar a galera, suspenderam o concurso, mas estão chamando, que é muito bom para o Maranhão, precisa muito.
E a partir da minha aprovação no Maranhão, eu já tinha acendido o alerta em mim que eu tinha uma afinidade também com as funções do promotor de justiça, porque na tutela coletiva, nos direitos sociais, se assemelha um pouco com a função do defensor público. Isso é a diferença, mas exerce uma atuação bem importante nessa área também. E aí eu decidi ampliar o leque. Tem como ampliar, vou estudar. Saiu o concurso para promotor em Goiás. Reprovei. Fiquei em cima da nota de corte na primeira prova, mas anularam e na segunda reprovei. O que para mim foi bom, porque eu pude focar e concentrar exclusivamente na prova para promotor de Minas, que é, eu sou de Espírito Santo, a família da minha noiva toda é de Minas, e é um sonho, né? Além disso, a instituição é gigante, tem atuação muito forte, tem excelentes colegas, e graças a Deus fui abençoado, cheguei lá na sonhada e temida prova oral. Beleza. Então vamos lá, vamos aqui com calma. Depois da DPE do Maranhão, tu passou na DPE do Maranhão total, aí tu disse, pô, tá tendo muito concurso do Ministério Público, vou ampliar o leque, as atribuições, principalmente na tutela coletiva, são parecidas, e aí começou a... Na verdade, fazer uma pequena digressão, que eu pulei uma etapa aqui da trajetória. Uhum. Indo para a prova do Maranhão, para a prova oral do Maranhão, eu já estava me sentindo pronto para fazer a prova, e surgiu a prova da Defensoria em Minas. E na Defensoria em Minas foi a pior prova que eu fiz na minha vida. Um pouco antes de passar para promotor, né? Engraçado. Quanto tempo antes, hein? Eu acho que chegou a ser concomitante esse concurso, não chegou, não? A Defensoria em Minas, a prova objetiva foi 3 semanas antes da prova oral no Maranhão, ano passado. Uhum. Mas eu digo defensor de Minas e promotor de Minas. Esses dois últimos concursos. Eu acho que eles chegaram a ter fases concomitantes, não chegaram, não? Assim, não no mesmo dia, que eu digo, mas no mesmo período. Não me recordo. Uhum. A prova objetiva em Minas, eu fiquei 5 pontos abaixo da nota de corte, depois de 3 anos e meio estudando. Eu fiquei sem entender nada. Como assim, cara? Em casa eu tô pronto, eu tô perto da prova oral, como que eu reprovei aqui? E até hoje eu não entendo, mas Deus sabe o que faz, né? Eu não tive tempo nem de tirar aqueles 2 dias que a gente tira só para ficar na fossa e recuperar o estudo, porque eu tinha uma prova oral na frente. E estudei, graças a Deus deu certo também. Na verdade, foi reprovado na objetiva da DPE de Minas antes de fazer a oral do Maranhão, né? Aí fez a oral do Maranhão e deu certo. Aí foi o momento que tu ampliou o leque. Cara, tua história é maravilhosa, assim, porque as pessoas... O concurso, eu acho que, assim, eu falo por mim, a trajetória do concurseiro, a gente sobe 3 escadas, desce 1 degrau. Sobe 3, desce 1. Nunca É boa, essa metáfora é muito boa, é isso mesmo, porque não é linear, não é porque você passou uma vez na objetiva que significa que você vai passar em todas, e também se você passou em 2 e reprovou na terceira, não significa que você voltou para o começo da história, né? Cada fase da sua vida e da sua vida de concurso, ela vai ter um time e suas peculiaridades próprias, né? Então, é muito interessante ouvir isso para saber que, assim, você reprovou numa primeira fase de objetiva de defensoria pouquinhos meses mesmo antes de passar no concurso da sua vida, né? Que é o MP de Minas, acredito eu. E aí, eu só não entendi, MP de Goiás, eles anularam a primeira prova lá, aí o que foi que aconteceu? Tiveram algumas irregularidades na primeira prova objetiva lá. Eu lembro. E acabei reprovando, e a partir dessa prova em Goiás, eu vim fazer Ministério Público de Minas Gerais. Gostei de ter reprovado, de certo modo, em Goiás, porque eu pude me concentrar numa prova só. E eu não gosto de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu não sei se eu conseguiria fazer bem feitas as 2. Então, me concentrei apenas em Minas. E deu certo. E aí eu aposentei nos concursos. Como é que foi a aprovação na objetiva de Minas? Em Minas, eu fiquei, acho que 2 pontos acima da nota de corte. Mas, assim, o que tu vê na tua execução de prova e no teu estudo para o MP de Minas de diferente do... Se é que teve alguma coisa de diferente.
em relação ao que tu fazia para, por exemplo, o que tu fez em relação à DPE de Minas. Tem alguma diferença no estudo da Objetivo para o MP de Minas que deu certo, para a DPE de Minas que não deu certo, sendo que quando tu chegou na DPE de Minas tu já tinha várias aprovações, inclusive completas em concurso? Sim, olha, eu acho que foi estar concentrado em uma coisa só. Para fazer uma coisa só. Em Minas, eu não estava concentrado apenas na prova objetivo de Minas. Eu tinha feito um objetivo em São Paulo, prova oral Tinha depois, a e prova oral. Talvez o que tenha te atrapalhado na DPE de Minas seja o fato de saber que tinha uma prova oral depois mesmo, né? Ou talvez o fato de ser em casa também. Eu tinha muito problema com prova em casa. prova em casa era a minha chance de ficar dentro de casa, era um sonho, isso talvez tenha me abalado. E também o direcionamento do estudo, porque eu tinha uma prova oral, que a prova oral a gente sente que está quase na mão da gente, né? A gente está quase pegando o carro. Então, eu fiquei naquela, falei, poxa, por mais que seja dentro de casa, eu não posso abrir mão completamente de uma prova oral, porque em 3 semanas vai ser difícil eu me preparar completamente. Era sorteio de pontos, a FCC sorteia todos os pontos do edital. Eu não podia vacilar e contar com a sorte. E Minas ficou nesse meio de campo e acabou que eu me prejudiquei. Entendi. Aí passou na objetiva. Aí até uma pergunta da estudos.dpu que ela fez aqui, porque é o seguinte, tu disse em mais de um momento que quando tu começou a passar em objetiva, tu percebeu que na subjetiva tu faltava uma base, faltava essa sensação de base, que é outro ponto que eu acho que a doutrina também é muito importante, né, nessa fase do concurso. E ela perguntou, e eu faço aqui minhas as palavras dela, o que tu fez para suprir essa lacuna que tu achava que tinha? Direcionei o estudo da doutrina. Não estudei nenhum livro do início ao fim. Eu peguei pontos específicos que demandavam análise doutrinária em cada matéria e estudei diretamente eles. E Minas tem uma peculiaridade que é banca própria, né? Sim, Minas é banca própria e estudei eles, esses pontos na doutrina, com livros certos, que a gente aprende a estudar livro certo, não adianta pegar um livro muito denso que ele não vai atender a gente no concurso. E em Minas, especificamente, no caso do MP, tiveram questões ativas de examinador, para saber a forma de pensar, de cobrar da gente que eles teriam. Para criar essa base foi assim. Entendi. Tu fez o curso 12 também para a subjetiva de Minas? Não me recordo especificamente agora dos cursos que eu fiz. Eu acredito que eu fiz. Porque já faz um tempo isso, né? Também o concurso passa muito tempo suspenso por conta da pandemia, até decidirem fazer essa oral desse jeito, né? Tem muito tempo. Mas O tu outro, fez cursos com certeza nessa fase subjetiva para treinar, mesmo que não seja do OUS. sim, sim. Aí, a subjetiva de Minas, tu tinha alguma peculiaridade de lá que tu acha que foi um diferencial para tu ir bem lá? Em Minas, não me recordo especificamente de alguma particularidade da prova. Eu tive que enriquecer o conteúdo da doutrina em alguns pontos, por exemplo, o processo coletivo, que não é tão denso no concurso de defensoria pública, mas é no do Ministério Público. É muito denso, a gente precisa saber muito processo coletivo. Alguns pontos de direitos difusos, mas isso a defensoria já traz para a gente. Em direito penal, embora a visão mude, seja diametralmente oposta, o estudo de base para a Defensoria Pública traz uma base de penal para a gente que é muito bom. Traz um olhar crítico para a gente que promotor também precisa ter. Então, na essência, as duas funções buscam a justiça. E o promotor, como um bom fiscal da lei, não quer punir a todo custo. Ele quer que a lei seja aplicada e que a garantia seja observada. É isso que a gente precisa ter em mente. Perfeito. Na doutrina e direito constitucional sempre gostei de estudar, então enriquecia o conteúdo naturalmente, era uma das minhas principais matérias na faculdade.
Direitos humanos, inclusive, eu fiz seu curso estudando para direitos humanos. Foi só aí que eu consegui entender a matéria, porque Legal. Não sabia disso. Legal, legal saber. e eu fui sorteado depois, ano passado, eu acho. Foi esse ano, início desse ano, eu ganhei um sorteio no OSO para Ah, refazer o foi. seu. Legal, legal, legal demais saber disso. Eu nunca tinha conversado com alguém que chegou em sorteio no uso, mas a gente faz tantos, mas que bacana, bacana. O seu curso, eu sempre gostei de estudar direitos humanos, fazia um link com o constitucional. Mas eu nunca entendi a lógica do sistema interamericano, sistema europeu, sistema global, e foi no seu curso que eu consegui, a partir do momento que eu entendi a lógica, como que as coisas se encaixavam e eram organizadas, aí tudo fez mais sentido quando eu fui estudar os tratados. Foi muito. Bacana, legal. Que bom saber disso. Cara, aí, agora sim, chegou o momento. Chegou, deu certo a prova subjetiva, oral, não é isso? Prova oral. Cara, primeira coisa, como foi esperar pela oral em plena pandemia? Porque, na verdade, a gente estuda muito para fazer a prova, né? Então, tá na pandemia, vamos botar máscara, passar álcool em gel na mão e fazer. Eu também acho. A A minha gente tá filosofia louco também para fazer a seria prova. essa, sem dúvida nenhuma. A gente tá louco para fazer a prova e, infelizmente, não dá para parar tudo porque a gente não sabe como que a gente vai poder voltar, né? Então, vamos botar a máscara e fazer a prova assim mesmo, encarar. E teve a questão da publicidade, que a gente ficou sabendo quase em cima da hora que ia ser transmitida ao vivo. E isso deu um susto em mim e na galera, porque eu, como boa parte dos concurseiros, passava muito tempo estudando no quarto. Eu não era acostumado a falar e eu não era acostumado a ter publicidade. Eu ficava no meu canto com a minha família. E eu olhei e falei, nossa, agora vai ser passado na internet, né? E tentei me convencer que poucas gente iam ver. Eu pensei, vai estar todo mundo trabalhando, home office, todo mundo cumprindo metas. Meu Deus, cara, praticamente o mundo dos concursos parou para assistir essa prova, né? Mas eu coloquei na minha cabeça, dias antes da prova, que a publicidade faz parte do que é da administração. Tem que fazer parte. Em se tratando de um promotor de justiça, de um defensor, é importante que a sociedade, lá no interior, que não tem acesso às coisas direito, saibam quem é o curador dos direitos dela, quem está lá para proteger. Então, a gente não pode ser aquele promotor, defensor lá dentro do gabinete. A gente tem que, a cidade inteira tem que saber que chegou alguém lá para fazer as vezes dela. E, e isso me ajudou muito. Falou, poxa, a visão aqui tem que ser em prol da sociedade, não do candidato. O candidato tem que estar pronto para atender. Se não estiver pronto, desiste, né? E, inclusive, esse vai ser um dos menores problemas que um promotor deve enfrentar na sua rotina, né? Acho que vai ter muita coisa pior pela frente. E a gente precisa estar firme. Se você assustar pela câmera, não vai dar. E na hora da prova, acaba que a gente fica tão concentrado que, sinceramente, eu não me toquei. Eu não pensei, nossa, tem. Eu não pensei em quem que estava me assistindo, eu só pensava nas perguntas, no E foi do examinador. primeiro dia, né? Sim, segundo candidato, primeiro dia. Eu acho que foi um dos aspectos que também a atenção ficou muito concentrada naquele primeiro dia, né? Nos outros, seu desempenho foi muito bom mesmo, assim, foi excepcional, isso chamou muita atenção. E era o primeiro dia, né? Então juntou a fome com a vontade de comer ali naquele momento. E acabou que as pessoas ficaram muito atentas ao que tu estava falando e tu realmente foi muito bem. Né? Sim, Foi muito bem. eu te agradeço. Na verdade, eu, sabendo que ia ter publicidade, eu pensava que, sei lá, ia ter 1.000, 2.000 pessoas assistindo. E na hora eu fiquei muito concentrado, eu fico muito concentrado quando eu estou fazendo alguma coisa. Por isso que eu gosto de fazer uma coisa só, porque eu fico imerso nela. Eu não percebo lá na hora que se tinha câmera, se tinha nada, só olhava para o examinador e nas perguntas, só olhava para cima, até fizeram uma piadinha comigo brincando no Twitter. Ele olha para cima e a gente fica com medo, ele não está sabendo a resposta. Mas eu olhava, raciocinava e ia para cima. Então, quando eu saí de lá, eu fiquei sabendo que tinham 15.000 pessoas assistindo, teve 200.000 acessos. Na hora, né? Porque depois ele ficou salvo lá. Cara,
Antes de continuar, só respondendo a Simone perguntou, professor, o OUS tem curso de subjetivo para MP em geral? A gente não tem agora, mas a gente vai lançar. A gente lançou de magistratura já, o regular de provas escritas, e a gente deve lançar essa semana ainda, ou na próxima, esse curso regular de provas escritas para o MP. Inclusive, eu vou convidar o Rui ainda para participar desse curso com a gente, mas vamos falar já. E aí, cara, me diz uma coisa. Muita gente foi falar contigo depois dessa prova? Imagino que sim. Como é que foi o pós-prova? Cara, eu saí da prova recebendo meme meu. Eu fiquei assustado no começo de tudo que aconteceu. Tu faz curso E do OUS, né? Para essa prova oral. fiz curso do OUSE, me ajudou muito. Eu fiz com o Evelto e com o Eric. Fez online, né? Porque a gente não pôde fazer curso físico para essa prova. Eles me ajudaram muito em questão de postura, a forma de tratamento, para fazer a citação correta, me direcionar corretamente, porque eu acho que muito concurseiro sofre com isso, que é a informalidade. A gente passa muito tempo com o livro, a gente não tem o convívio no ambiente formal. Eu busquei isso próximo à prova com o estágio, que foi muito importante para mim e me ajudou muito. Então, complementou com o Eric e com o Evelto. O Evelto, os dois acertaram questão da minha prova. O Eric Foi mesmo, acertou eles questão. não conseguiram antecipar a questão ainda, então foi barba, cabelo e bigode mesmo. O Eric acertou uma questão minha na prova de civil. Logo no começo eu pensei, nossa, que maravilha. E depois em processo penal, que a banca de penal a gente sabe que é a que pesa mais a mão, e consegui o 8, foi a segunda maior nota na prova. E o Eric, o Evelto me ajudou muito, porque a gente treinou sobre desaforamento no júri. E eu errei uma questão no simulado, ele me corrigiu e na hora eu lembrei. E o treino com ele me ajudou, Cara, que porque massa, velho. Eu chego a ficar emocionado com isso. É tipo, foi para isso que o Oso nasceu, mas que massa, que massa. pois é, e o treino com ele me ajudou não só pelo conhecimento na hora, que é interessante, porque na prova oral a gente sabe que tem estratégia, tem forma de responder. E se eu tivesse simplesmente chegado e lançado tudo que eu aprendi na, na primeira pergunta, o examinador ia ter espaço para me massacrar e me perguntar um monte de coisa. E eu segurei todo aquele conteúdo que eu tinha aprendido com ele e falei, deixa ele me perguntar, o conteúdo está aqui, a prova é minha. Vamos para frente. Ele foi perguntando e eu fui falando aos poucos e tal, sem aquela ansiedade que deixa atropelar tudo, e aí ele me ajudou demais. Que massa, cara, que massa. E eu acho que foi pra ti essa pergunta, não foi? Se podia ter eleição sem voto, foi pra ti essa? Sim, foi para mim. Essa daí também foi uma que virou meme eu vou fazer, inclusive, a pergunta do exame. Aliás, a dúvida que eu queria tirar contigo era: tu sabia a resposta dessa pergunta? Olha só, a pergunta dele foi: existe eleição sem voto? O meu raciocínio é o seguinte: a eleição indireta, ela a gente não pode falar que não tem voto, porque tem. É uma eleição indireta, tem voto lá. A quinto constitucional não é eleição. Não pode falar que é eleição, é um cargo político que está sendo escolhido. Então, eu pensei, o vice do chefe do Poder Executivo, vice-presidente, no caso, ele é eleito na chapa, ele é eleito com o presidente, então ele leva a voto. E aí eu lembrei de um aspecto histórico que eu conversei com meu avô é uma enciclopédia ambulante em casa, né? Me inspiro nele, e ele me deu uma aula uma vez me explicando esse aspecto. Falou que em um momento no Brasil, acho que na década de 60, teve uma eleição onde a gente escolhia tanto o presidente quanto o vice. E o vice, curiosamente, levou mais votos que o presidente na época. Acontece, você podia eleger de chapas diferentes, né? E aí eu sabia essa questão. Não sei se foi o que ele queria ouvir. Até agora tu não sabe o gabarito dessa Ele não me história. trouxe um padrão de resposta pra gente, não. Uhum.
Depois eu vi, pesquisando lá, tinha uma jurisprudência lá, mas eu não me aprofundei também, mas eu achei muito curioso. E eu te perguntei se tu sabia a resposta disso, porque é o seguinte, é uma das coisas que a gente bate muito, né? Você não vai saber a resposta de muitas coisas que vão te perguntar, inclusive na prova oral. E tá aí, você para provar que desenvolver um raciocínio jurídico, mesmo sem ter uma certeza absoluta do que era o que o examinador esperava no gabarito, você consegue ter uma desenvoltura ali na hora e sobrevive no concurso, né? Isso aí é uma coisa que é muito bacana de ver na prática. Teve questões que eu não sabia. A gente nunca sabe tudo. Na prova objetiva a gente não sabe tudo, na discursiva não sabe tudo, por que a gente vai saber na oral, né? Uhum. Mas na prova oral tem aspectos que são importantes, como o Eric e o Revelto me falaram. Pô, tem postura, eles me ajudaram muito na questão de não demonstrar insegurança quando a gente não sabe. Porque a gente tende a baixar a guarda quando não sabe. E já pensou se a gente baixa a guarda num júri, por exemplo? A gente perde o júri. Então, não é esse o perfil de promotor que a banca quer. Eles querem alguém que esteja seguro mesmo quando não sabe. Humilde para reconhecer que não sabe se for necessário. Mas a segurança faz parte do profissional, né? E a gente precisa treinar isso. Perfeito. Cara, e assim, caminhando aqui pro fim desse papo tão bacana, o que tu diria para alguém que está estudando hoje, assim, que começou a estudar para concurso hoje de Ministério Público ou mesmo de Defensoria, tu tem experiência nos dois, foi aprovado nos dois. Qual a dica que tu daria para essa pessoa? Cara, a minha dica principal: defina um foco. Busque ajuda se for preciso. Qualquer tipo de ajuda. Se precisar de uma mentoria, um coach, busca, porque vai te ajudar. Não é um investimento que você faz no seu estudo, assim como compra um livro. Cuide da saúde, tenha equilíbrio, porque você só vai ver como eu cheguei lá na prova oral, por exemplo, eu falo por mim, eu cheguei em paz na prova oral, porque eu tinha consciência de que eu tinha tido disciplina e feito o melhor que eu podia ter feito em casa. Além disso, eu cuidei do meu lazer com a minha família. Eu, embora nem sempre, mas tentei praticar um exercício físico. E isso tudo te traz o equilíbrio para você chegar lá na hora da prova e não ficar nervoso, porque você está dando o seu melhor. Quando eu saí da prova, me perguntaram o que eu teria feito diferente. Falei, olha, eu não sei se vai ser suficiente para eu passar, mas eu não teria feito nada. Aquilo lá era o melhor que eu tinha para dar. Perfeito. E, e é uma consciência, se a pessoa estudar da forma certa, ter equilíbrio no estudo, porque estudo demais faz mal também, você vai ficar saturado, ansioso, você precisa chegar inteiro na prova. Se tiver esse equilíbrio, vai dar certo. Não sei a hora, ninguém sabe a hora, só Deus sabe. No meu caso, eu acredito muito em Deus, eu rezei muito. Então, além desse equilíbrio, acho que Deus colaborou para isso e curti o momento. Antes da prova, eu rezei para eu poder curtir o momento, porque a gente estuda muito para a prova, para fazer aquele momento lá, e às vezes a ansiedade atrapalha. Então, eu queria estar vivo lá, curtir aquilo lá, porque eu mereci estar lá, né? Então, foi muito bom. Cara, tu falando, eu te ouvindo falando, me fez ter outra dúvida, que é o seguinte: tu acha que, para além do conhecimento jurídico, eu não estou falando de direito agora, eu não estou falando de conhecimento jurídico, tu acha que esses 5 anos de caminhada estudando para concurso, eles te ensinaram alguma coisa pessoalmente para a tua vida? Tudo, tudo, tudo. Eu O estudo para concurso, ele traz muito mais do que o conteúdo jurídico. Você se constrói, você se conhece no estudo. Faço analogia com, pensa numa casa com a família cheia lá. Quando você não escuta barulho nenhum, quando sai, você começa a escutar o ruído numa porta que está errada, na janela que está aqui trincando. E é a mesma coisa com você. Você vai ficar sozinho no seu quarto estudando, você vai perceber o que está de errado em você, o que precisa melhorar, o que você pode aperfeiçoar. E Que quando você massa. tiver, você vai passar, porque você só vai passar quando você estiver pronto para assumir essa responsabilidade. Eu demorei 5 anos. Tem gente que demora menos. É uma coisa, é uma reflexão que eu já propus aqui algumas vezes no Ouso,
Mas eu percebo que as pessoas normalmente elas não estão prontas para ouvir isso, né? Até aquela brincadeira, né? Vocês não estão prontas para essa conversa. Eu costumo dizer o seguinte, que o concurso público, ele ensina ou ele obriga, às vezes, a você ter um autoconhecimento. E aí eu proponho um exercício para as pessoas. E se você fizesse o contrário? Se você não esperasse ter que sofrer, se você não esperasse ter que apanhar para se autoconhecer, será que se você invertesse e fizesse o autoconhecimento antes do estudo para concurso, ou simultâneo, ou sempre tendo essa preocupação em paralelo, será que você não sofreria menos? Será que você não teria até seus resultados mais rápido? Eu fiz essa pergunta e tu foi em cima, sem nenhum ajuste, sem nenhuma conversa, foi uma coisa que me surgiu na hora. Tu falou, eu me conheci. É autoconhecimento, né? É justamente autoconhecimento, que foi uma coisa que eu também senti e que eu noto que as pessoas, quando começam a passar, elas, a maioria, né? Tem uma minoria que a gente sabe que nem com reza forte elas vão mudar nunca. E mesmo assim vão passar. Passa gente boa, passa gente ruim, passa todo tipo de gente em concurso. Mas as pessoas que normalmente costumam começar a passar em concurso, elas aprendem a ter uma humildade diferente, elas aprendem a ter uma disciplina, um autoconhecimento, a saber o que dá certo para elas, o que faz mal para elas, né? E eu tenho certeza que isso é uma coisa que acaba ajudando na prática. Você vai ser um promotor muito melhor porque você foi levado a ter esse autoconhecimento, né? Eu também sou bem religioso. Eu tenho certeza que esse estudo da defensoria que você teve, por exemplo, não foi por acaso. Acho que isso aí vai te ajudar a ser um promotor muito melhor. Não que a defensoria seja melhor que a MP, não é nada disso que eu estou falando. Eu acho que as instituições, elas são aquilo que a gente faz delas. E todas as instituições podem ser boas ou podem ser ruins, a depender do que a gente faz dela. Mas no sentido de fazer o exercício de alteridade, se pensar no outro lado, vai te ajudar a construir pontes e não destruir pontes, né? Como muitas vezes a guerra entre as instituições faz. Nesse sentido, eu acho que ela vai te fazer esse estudo vai te fazer um promotor muito melhor. Só nesse estudo nesse sentido de construir pontes, né? E acho que é isso, né? Basicamente é isso. Cara, muito bom o papo contigo, muito bom mesmo, assim, todas as pessoas do OUSE que tiveram contato contigo, elas sempre falam muito bem de ti, eu vim te conhecer mais proximamente, mas todas as pessoas que conviveram contigo falam bem de ti, falam de como tu é um cara realmente especial, abençoado. E eu fico muito feliz, né, de você. Quando a gente conversou a primeira vez, você já disse, Felipe, ó, minha história com o osso não começou aqui na prova oral, né? Eu fiz acompanhamento com o André há 5 anos atrás. E isso me deixou muito feliz. E hoje, conversando contigo, tu tocou nisso de novo. Isso aí é uma coisa que também me deixou muito feliz. Eu te agradeço. E agora estou mais feliz ainda porque você está se juntando a nós aí na equipe de professores, não é isso? Como é que está a expectativa, Grande Rui, aí, para essa nova fase? Ser professor agora? Sonhar com isso, para mim, assim, é muito bom, é divertido, eu estou feliz pra caramba. Apesar da responsabilidade que eu vou ter, né? Eu estou muito feliz, sabe? Quando eu comecei a estudar para concurso, eu li aqueles depoimentos dos aprovados e agora eu estou aqui, falei, caramba, que isso? Que massa, muito massa. Poxa, eu estou muito feliz em fazer parte da equipe do 11 agora. Quero contribuir muito, quero ajudar muito as pessoas a conseguir isso que eu consegui, porque é muito bom. E conseguir com a consciência de que essa vitória não é exclusivamente nossa. A gente tem que ter consciência que a função é para a sociedade, não é para a gente. Todo mundo quer ter um bom salário, quer ter, poder proporcionar o do bom e do melhor para a família, estabilidade, conforto, só que a função é para a sociedade. Tem uma galera ali na rua que está dependendo da gente e o poder público tem que estar em prol delas, não em prol de nós. Muito bem. Cara, que massa. Para quem não sabe ainda aí, o Rui já vai começar a exercer a função de professor no curso do MP Ceará, turma 4 aí. Está responsável pelas petições cíveis, tenho certeza que vem muita coisa boa por aí.
Galera, muito obrigado a todos que nos escutaram até agora. Rui, muito obrigado aí pela gentileza de compartilhar um pouco da tua história. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos, muitos concurseiros. Como eu digo sempre, não são só as pessoas que estão assistindo aqui agora. A gente depois coloca a live, salva a live aqui no próprio perfil do Instagram, coloca a live depois no YouTube. E eu tenho certeza que muita gente vai ficar... o YouTube você já está acostumado, né, Rui? O YouTube você já está acostumado, já andou muito por lá. Então, depois vai para o YouTube, vai ajudar mais pessoas. E, cara, só me resta te agradecer por esse depoimento aqui tão legal. E vamos junto, que agora você sai da condição de aluno, se bem que a gente nunca deixa de ser um aluno no sentido de estar sempre aprendendo, e vai assumir agora a postura aqui de professor, vai aparecer muitas vezes aqui novamente, agora ensinando para a galera, tá bom? Eu te agradeço pelas lições, pela amizade com todos os professores aí, pelo convite. E agradeço todo mundo também que me mandou uma mensagem legal lá no Twitter. Depois eu nem tinha Twitter, eu fiz e fui lá para ver. Agradeci todos que eu vi, achei legal a torcida e tal. As solicitações lá no Instagram. O Instagram é fechado, é só para a família. Como não tem conteúdo jurídico para enriquecer ninguém, eu não pude aceitar. Mas serão todos bem-vindos oportunamente. Agradeço muito todo mundo. Perfeito, grande Rui. Cara, abraço e a gente se vê por aqui nas próximas. Falou! Graças a Deus.